No nosso último encontro, a gente começou a ler e refletir sobre a concentração, né? E a gente viu o quanto é mais confortável que a gente fique nas áreas de atuação onde a nossa mente já tem algum tipo de domínio, né? O quanto é mais fácil para a mente se concentrar em questões que são corriqueiras ou que haja um interesse, e que é um pouco mais difícil quando a gente precisa colocar, testar e incentivar a nossa concentração sobre algum tema que não haja uma motivação externa, principalmente emocional, né, ou um interesse. Então, a gente viu aqui que, às vezes, é mais difícil concentrar-nos sobre os temas abstratos e sutis, como diz o texto. A gente viu a diferença um pouquinho entre a concentração espontânea e a deliberada, que é justamente isso que eu falava, né? Uma é quando eu tenho uma motivação externa que me impele a me concentrar, porque eu preciso disso, como uma prova, um estudo, um trabalho, ou quando realmente eu preciso apenas me concentrar, sem nenhuma grande motivação por trás. Como isso realmente mostra que não, a nossa capacidade de concentração não é tão grande assim. Embora a gente saiba que haja um potencial para, né? E a gente continua, então, aqui. Isso explica a relutância de tantos em aceitar novas ideias e mudar os seus objetivos ou interesse. Eles odeiam e temem o novo e, consequentemente, resistem a ele. Então, é por conta disso, né, da nossa mente se sentir confortável num determinado ponto, que é difícil muitas vezes ter que abrir mão dessas conquistas, desse conforto, desse certo domínio sobre uma situação para começar algo novo. Um divertido exemplo disso, que agora parece quase inacreditável, foi a afirmação de um proeminente astrônomo francês em 1884 de que não havia nada mais a ser descoberto no campo da astronomia. Já pensou? A compreensão de que não somos mestres da nossa mente pode nos chocar, mas se fizer isso, será bom. Isso nos galvanizará a fazer esforços para alcançar a mestria, perdão, e ajudará a proporcionar o incentivo emocional que faltava anteriormente. Então, quando a gente descobre que a gente não tem uma grande capacidade de se concentrar, que a gente não é o mestre das nossas mentes, tem um aspecto, né, uma possibilidade que é isso nos deixar triste, mas ao mesmo tempo aqui o Assagioli faz um convite, né, que isso sirva de aspiração, que isso sirva de combustível, de empenho, como um incentivo emocional aqui citado, para que a gente possa fazer novos progressos. Outro resultado importante dessas descobertas sobre nós mesmos é a consciência de que há uma diferença entre nós mesmos, a nossa mente e as nossas emoções. O esforço mal sucedido de manter a mente trabalhando demonstra que há um conflito. E conflito significa que há duas facções que divergem. A consciência do conflito é muito valiosa. Portanto, pode trazer à luz, a diferença entre o eu, com sua própria vontade, e a mente, que frequentemente é desregrada, relutante ou preguiçosa, e, de certo modo, tem vida própria. Olha que legal, né? No nosso último encontro, a gente fez o exercício de desidentificação e autoidentificação. Então, a gente percebeu que, né, a gente tem uma mente, embora não sejamos essa mente,
A gente tem um emocional, embora não sejamos emocional, e a gente tem um corpo, embora não sejamos apenas o corpo. Então, de forma ainda mais prática, né, para a gente perceber esses diversos eus que habitam em nós, quando existe esse tipo de conflito, fica mais claro, porque a gente percebe, poxa, eu quero fazer isso, então tem um eu aqui volitivo, que tem vontade. E a minha mente, o meu emocional e às vezes até o meu corpo físico, por conta das sensações, não acompanham essa vontade do eu. Então, mostra que não há ainda uma integração desses vários aspectos, que é a nossa meta, mas, ao mesmo tempo, nos ajuda a reconhecer de que há essas divergências, de que há esses conflitos ou facções, como a Sagioli diz aqui no texto. E isso pode ser realmente muito bom, né? Nos conscientizarmos cada vez mais desse fato e da importância de nos integrarmos. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Obrigado, Tati. Esses conhecimentos preliminares, mas vitais, proporcionam uma base para a tarefa de aprender e concentrar a mente à vontade. Eles trazem compreensão sobre nós mesmos e conferem o incentivo que precisamos para nos tornarmos mestres desse precioso instrumento, a mente, que é um servo excelente quando dominada, mas que dá tantos problemas quando atua por conta própria. A técnica inicial, a técnica inicial a ser usada para alcançar o controle da mente e a habilidade de concentrar-se à vontade é oposta à usada frequentemente na educação moderna atual, que é despertar o interesse do estudante. Esse método torna a aquisição de conhecimento mais fácil, mas não propicia o real controle e domínio da mente. Para alcançar a concentração deliberada em temas difíceis e abstratos, a técnica é começar com concentração em temas simples e neutros, que não tenham absolutamente nenhum interesse para nós. Desse modo, aprendemos a manter a mente firme, sem a ajuda do interesse e dos desejos pessoais. Então, olha que interessante, né? Num ambiente escolar, como a Sagioli diz aqui, existe um interesse muito grande dos educadores e teóricos da educação, porque funciona mesmo, né? Quando a gente linka, né, o interesse da criança com o conteúdo a ser estudado, a ser apresentado, a ser absorvido, funciona muito melhor, porque a criança tem um interesse, né? A criança e o adolescente, e até nós mesmos adultos, né? Quando a gente tem um interesse em algo, a gente se aprofunda, a gente se interessa, né? A gente faz analogias, a gente faz correspondências, então a gente absorve aquele conhecimento com mais facilidade, isso é natural, né? E é super importante para a aquisição de conhecimento. Agora, quando a gente está trabalhando com a concentração, aí é uma outra proposta, né? Aí a proposta é que a gente consiga, então, treinar essa mente sem motivações. Então, a gente vai procurar concentrar-se de forma ainda pequena, curta, em algum tema que não seja do nosso interesse, e a gente vai conseguindo, então, expandir essa concentração e a gente vai conseguindo treinar a nossa mente a partir da nossa vontade de se concentrar e não motivada por algo externo. Então, não tem uma coisa que esteja certa, nenhuma coisa que esteja errada. O que está certo é que cada uma dessas técnicas esteja presente quando elas são pertinentes, quando elas se fazem necessárias. Para uma criança que nem tem ainda muito conhecimento da mente, que a ênfase ainda é no desenvolvimento sensorial, depois no desenvolvimento emocional,
Depois, no cognitivo, não faz sentido, né? Que a gente faça esse tipo de treinamento. Mas para nós adultos que estamos motivados a desenvolver a concentração para depois desenvolver a meditação, faz-se necessário, então, abrir mão de alguns confortos aí, como o texto vem nos trazendo. E uma coisa interessante também dentro da educação, né, que também é uma área onde eu atuo, a gente vem conseguindo já trazer o mindfulness, né, que é um estado de atenção. Embora ainda com as crianças seja bem lúdico, seja ainda envolvido com brincadeiras que fazem sentido para elas, para os adolescentes já dá para começar a trabalhar um pouco melhor isso, né, em termos de concentração mesmo, mas é muito importante que na nossa educação atual haja espaço, tanto para essa primeira técnica citada de aquisição de conhecimento, quanto hoje para o desenvolvimento, ainda que rudimentar, mas gradual, das técnicas de concentração. Então, muito interessante como o nosso processo educacional tem evoluído também. Existem muitos tipos de exercícios de concentração que podem ser praticados. O exercício de percepção visual é simples e, consequentemente, bom para iniciar. É um treino de atenção, não dos processos do pensamento, e desenvolve uma habilidade elementar de focalizar a atenção, que é o primeiro passo para os processos mais avançados e complexos de meditação sobre temas abstratos. Como é que é esse exercício, então? Um exercício simples de percepção visual é observar um conjunto de objetos com rapidez e exatidão. Por exemplo, observar os conteúdos de uma sala ou uma vitrine, e então recordá-los tão completamente quanto possível. A habilidade de observar varia amplamente, de acordo com os diferentes tipos psicológicos. Algumas pessoas acham esse tipo de exercício comparativamente fácil, porque são interessadas no mundo externo e normalmente já observam tudo ao seu redor. Tais exercícios são supérfluos para elas, mas são necessários às pessoas com tendência a viver nos níveis internos, mais abstratos, cujo interesse está mais centrado nos mundos da emoção, da imaginação e do pensamento puro, pois a prática desenvolve o poder de observar e concentrar-se no que não é de nosso especial interesse. O objetivo é ser capaz de concentrar-se à vontade, não importa qual seja o nosso interesse, em qualquer nível, objeto ou temas específicos. Aqui é muito legal porque eu faço também com as crianças, né, na escola. Faço um pouquinho diferente do que está aqui, mas na verdade é o mesmo sentido. Muitas vezes eu coloco numa mesa determinados objetos que são que compõem o ambiente escolar. Então, tesoura, cola, lápis, caneta. E aí eu deixo, por um tempo a criança em observação, daí ela vira, por exemplo, de costas, eu tiro um ou outro, mudo alguma coisa, e aí peço para ver o que está diferente. E aí funciona, eles adoram, porque é um desafio, né? E aí um quer fazer mais ponto que o outro e tudo mais, mas é um jeito interessante que tem de começar esse tipo de desenvolvimento da concentração. Uma coisa legal também é observar um quadro que tenha vários detalhes, a gente observa, depois tenta lembrar ou escreve o que observou e depois faz a comparação para ver se realmente tinha realmente aquilo, em que medida que a nossa capacidade de observação, de atenção está desenvolvida ou não. São exercícios simples, mas que tem aí uma finalidade de desenvolver a concentração. Os exercícios de observação de objetos externos são uma preparação para a concentração em objetos internos, figuras, imagens ou símbolos. E a habilidade de visualizar dessa maneira é uma parte importante da meditação criativa, como será visto num capítulo posterior. Todos temos algum poder de imaginação,
no sentido de sermos capazes de visualizar objetos como rostos, por exemplo, que sejam familiares. Mas alguns são capazes de fazer isso mais pronta e vividamente do que outros. O primeiro objetivo é ser capaz de manter uma figura imaginativa e concentrar-se em seus detalhes. Isso frequentemente significa uma exasperante luta entre a nossa vontade de manter a imagem firme e a natureza fluida da imaginação, que tende a passar de uma coisa para outra em sucessão rápida e frequentemente desordenada. Ela nos pregará todo tipo de peças, distorcendo a imagem, aumentando-a e acrescentando-lhe algum elemento estranho, substituindo-a por outra coisa. Enfim, fazendo de tudo, exceto deixar a figura permanecer quieta diante dos olhos da mente. Esse tipo de relato é muito comum, né? Antes de praticar a meditação tal qual a gente faz hoje, por muitos anos eu participei de alguns grupos do movimento Eu Sou, né, de imaginação de cores e formas, de decretos e apelos dinâmicos. E era muito comum as pessoas dizerem que não conseguiam visualizar, que não conseguiam imaginar, e com relatos como esse. Então, como é importante a gente, para qualquer tipo de coisa, né? A gente reconhecer que a nossa imaginação tem essa natureza fluida. A gente vai ver depois, um pouquinho mais para frente, a diferença entre visualização e imaginação, que é bem legal a gente ter mais consciência ainda sobre isso. E a gente vai percebendo como a nossa mente e as nossas diversas funções psicológicas, como a imaginação, por exemplo, elas roubam bastante a nossa atenção. E por falta de treino, né, elas vão seguindo a maneira como foram desenvolvidas mesmo. E o quanto é importante a gente ir cada vez mais se apropriando dessas diferentes funções e começando a partir da nossa vontade a dominá-las, que aí, independente do trabalho que a gente vai fazer, da linha que a gente siga de meditação, de pensamento, isso vai ter, com certeza, um benefício, né? Um resultado melhor. Esse fato é, de novo, humilhante, mas revelador. Mais uma vez, temos evidências inegáveis de que não somos os mestres do nosso mecanismo e de que há um conflito entre ele e nós. É aqui que o processo de automestria realmente começa, no sentido de controlar, dirigir e usar à vontade o nosso mecanismo inteiro. Então, à medida que a gente vai, né, percebendo os diferentes aspectos desse mecanismo, as diferentes ferramentas que a gente tem, e onde estão ali as nossas capacidades mais inatas, o que está mais presente ali. É super importante a gente reconhecer para inspirar ainda mais, desenvolver ainda mais. Mas também, por outro lado, aqueles aspectos que ainda não estão desenvolvidos, mas que há um potencial interno. Então, como fazer? Quais técnicas utilizar para extrair esse potencial de modo que, de fato, ele se torne uma conquista, né? Uma ferramenta desenvolvida. Então, isso tudo faz parte do nosso processo de autodesenvolvimento. A chave para conquistar o poder de concentração é, como em todas as outras habilidades, paciência prolongada e prática frequente. Sempre quando eu dou aula de meditação, eu falo que a gente precisa de 3 P's: paciência, persistência e perdão. A gente precisa praticar de forma persistente, prolongada, a gente precisa ter paciência e a gente precisa se perdoar, né? Se a gente não se perdoa, se a gente não entende que é um processo que estamos em desenvolvimento, a gente fica muito mais ligado ao que a gente não consegue do que, de fato, ao que a gente está aí por desenvolver e que tem, sim, a capacidade para.
E aqui poderia ser mencionado que o processo de evocar uma imagem mental ou figura interna tem um valor além do desenvolvimento do poder de concentração. As imagens têm um poder próprio, que é usado inconscientemente ou conscientemente. Esse assunto será tratado posteriormente, ao considerarmos o uso da visualização como uma das mais importantes partes da técnica da meditação. Nesse ponto, estamos usando a visualização apenas como uma fase da concentração. Então, a gente vai ver que visualização tem um espectro mais amplo, mas no treino da concentração, visualizar determinadas figuras é uma técnica, é um começo importante para o desenvolvimento dessa técnica da concentração. Além dos exercícios específicos, há muita oportunidade de treinarmos a nossa concentração durante a vida diária. Isso significa simplesmente prestar plena atenção ao que fazemos, sem deixar a mente divagar. As ações habituais são executadas frequentemente de maneira mais ou menos inconsciente, com pensamentos soltos sobre coisas irrelevantes que passam pela mente. Será? Alguém percebe isso? Esse hábito cria um estado de dissociação passiva, que pode crescer até proporções prejudiciais, e que é, em qualquer caso, um desperdício de energia. Naturalmente, né? Se a gente consegue se concentrar naquilo que a gente está fazendo, se a gente consegue ter uma atenção, uma presença plena, o nosso tempo vai ser otimizado, os nossos recursos vão ser otimizados, a nossa capacidade de se atentar, se ater aos detalhes, a nossa produtividade, eficiência vão ser naturalmente melhores. Ao passo que, né, os nossos pensamentos rondando vão desfocando. A gente tem sempre que frequentemente voltar ao que a gente estava fazendo e a gente nunca consegue retomar do ponto exato onde estávamos. Então, o mindfulness, né, ou a atenção plena, também são uma forma prática de utilizar, de desenvolver a concentração no dia a dia, sem precisar fazer grandes esforços ou exercícios diferentes, que talvez a gente pudesse pensar, não sei o que fazer, como fazer, se a gente simplesmente colocar atenção naquilo que a gente está fazendo, a gente vai conseguir aí já desenvolver a concentração, pelo menos em alguma medida. Certo estado de recordação deveria ser mantido. Também precisamos desenvolver a habilidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas isso significa estar consciente e ativo em mais de um nível. E é totalmente diferente de simplesmente deixar a mente ou a imaginação vaguear sem o nosso controle e sem ser de acordo com a nossa vontade. Então, muitas vezes, a gente faz isso, né? Faz mais que uma coisa ao mesmo tempo, mas não necessariamente sob o controle da nossa vontade. O que a gente talvez possa pensar que poderia ser bom, mas na verdade está alimentando esse descontrole mental, né? Esse descontrole da nossa mente. E dar esse controle para ela, no fim das contas, né? E não o controle a partir do eu, a partir da nossa vontade mesmo. A gente está quase no nosso horário. Eu vou parar um pouquinho aqui a nossa exibição e vou perguntar para vocês como é que foi, como é que vocês estão percebendo esse conteúdo de hoje. Como é que fica para vocês? Comentários, sugestões, partilhas. A gente tem uns minutinhos aí para essa troca. Bom, é bem importante, né, Paulo, esse conteúdo, porque a gente é um treino diário, como a gente falou da outra terça-feira, mas eu vi uma palestra da Lúcia Helena e ela fala
ela fala de como a gente treinar, estudar. Eu achei bem interessante também, que converge aí pelo que você está falando, para a gente, tipo, fazer um resumo, algumas técnicas assim que ela dá, eu achei bem interessante. E é a mesma coisa que você falou do quadro, da atenção, e eu achei que deveria ser importante também, se isso a gente conseguisse vitalizar isso para as outras escolas, né, para as escolas municipais, estaduais, porque a gente percebe as crianças tão, em geral, né, muito ligadas só em celular, e a gente fica, Eletrônico. né, eletrônicos, né, e a gente em desenho, só, TV, e aí a gente fica pensando, né, quão importante seria isso para futuro, né, da geração aí das crianças. Mas é isso, obrigada. Imagina. É muito importante, né? É isso que a gente vê mesmo, as crianças nasceram, né, nesses devices, nesses equipamentos eletrônicos, então é televisão, celular, computador, tablet, e claro, né, naturalmente isso tem aspectos positivos também, né? As crianças vão é, utilizando esses recursos, vão aprendendo com mais naturalidade a utilizar esses recursos, a mente vai ficando cada vez mais atenta a possibilidades diferentes, mas realmente, se não houver algo que acompanhe esse desenvolvimento em relação ao treinamento deles mesmo, à educação, a gente vê, tem vários estudos hoje falando sobre transtornos de telas. Então, crianças que são expostas muito tempo a essas telas passam a desenvolver comportamentos e padrões de crianças, por exemplo, com transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, algumas características até do transtorno do espectro do autismo, que são condições neurológicas diferentes, mas por conta dessa extensa imersão no uso das telas mesmo, trazem esse tipo de característica. Então é um alerta aí bem sério, bem importante, que a gente não pode deixar passar mesmo. E a gente precisa, então, já que existe uma tecnologia diferente, roubando a atenção das crianças, a gente também precisa, nesse lado do desenvolvimento, né, do educacional, comportamental, cognitivo, apresentar novas técnicas, novas ferramentas que possam, em alguma medida, equilibrar essa situação. Muito bem lembrado, Tati. Com certeza, obrigada. Obrigado a você. Mais alguém? Bom dia a todos. Bom dia, Lu. Uma vez tudo, eu fui num mosteiro budista e eles, além de todas as práticas que você faz, é uma coisa assim bem equilibrada a experiência, porque você faz a prática espiritual, você tem a prática que você tem que trabalhar lá no local onde você está, né, que é a parte física, e também eles colocam muito mensagens em todos os lugares. Você está lavando louça, em cima da pia tem lá: a água é um bem, é uma coisa natural, e aí vai. Então você fica ligado o tempo todo. Do que você está Porque fazendo. é, e você também está emanando, né? Se você for limpar o banheiro, né, se você for no banheiro, na descarga tem uma plaquinha com alguma coisa e você vai parar a sua mente indisciplinada para o que está escrito ali. Eu achei assim fantástico e resume tudo que a Violi falou, né? Então é um treino, mas você tem que estar ali. Visual, escrito, para somente andar direitinho na caixinha que é para... Ótima leitura, viu? Tudo Que muito legal, bom. Lu. Você sabe que é muito interessante, né, como as coisas acontecem. Hoje, eu tenho vários amigos e várias amigas que colocam post-its em casa. Eu também coloco. Mas, e às vezes a gente coloca post-its só para lembrar coisas que tem para fazer. E eu coloco, minha mãe sabe, né, porque na casa dos meus pais eu colocava sempre, com pontos de atenção do desenvolvimento, não só coisas que a gente tem que lembrar.
mas coisas que a gente precisa, enquanto ser humano, desenvolver. Então, isso é uma coisa que eu faço bastante também. Tem recadinhos aqui em vários lugares de casa, mas não de forma tão prática. Eu acho que eu vou adotar, igual você falou também, que é muito legal. É legal, sim. Vou parar então a gravação, que a gente já está no nosso tempo aqui, né? Muito obrigado a todos.